legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Jerominho para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata 56, sessão extraordinária, em 7 de dezembro de 2004. Presidência do senhor vereador Ivan Moreira, primeiro secretário. Às 18 horas e 15 minutos, com a presença dos senhores vereadores Ivan Moreira, Mário Del Rey, João Cabral, Cláudio Cavalcante, Ayrton Aguiar, Verônica Costa, Lilian Sá, Leila do Flamengo, Carlos Bolsonaro, Rosa Fernandes, Patrícia Morim, Alberto Salles, Argemiro Pimentel, Paulo Melo, Rubens de Andrade, Bispo Jorge Braz, Eliomar Coelho, Marcelino de Almeida, Lucinha, Jerominho, Guaraná, Jorge Mauro, Adilson Pires, Edson Santos, Chico Aguiar, Gerson Berg, Edmilson Dias e Jorge Pereira. Assume a presidência o senhor vereador Ivan Moreira. Encerra essa sessão às 18 horas e 20 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Esgotado o tempo destinado ao prolongamento, ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. Requerimento de autoria de Sua Excelência, nobre vereador Carlos Bolsonaro, requer a mesa diretora, obedecidas as formalidades, seja concedido o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao primeiro-tenente aviador da Força Aérea Brasileira, Cláudio da Costa Silva. Os senhores que aprovam, queiram se manter como estão. Aprovado. Requerimento de autoria de Sua Excelência, o nobre vereador Cláudio Cavalcante. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha de mérito Pedro Ernesto ao tenente-coronel intendente da Aeronáutica, Eduardo Augusto de Souza. Os senhores que aprovam, queiram se manter como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria de Sua Excelência, o nobre vereador Romualdo Boaventura. Requer a mesa diretora, com fulcro no regimento interno, seja concedida a medalha de mérito Pedro Ernesto a José de Souza Leite, comerciante da SEASA. Os senhores vereadores que aprovam, queiram se manter como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do nobre vereador Índio da Costa. Requer a mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao senhor Eduardo Luiz Pereira da Costa, músico, pelos relevantes serviços prestados ao município do Rio de Janeiro. Os senhores que aprovam, queiram se manter como estão. Aprovado. Requerimento de autoria de Sua Excelência, o nobre vereador Rodrigo Bettler. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha de mérito Pedro Ernesto para Paulo Roberto Franco Marinho, vice-presidente do Jornal do Brasil. Os senhores vereadores que aprovam, queiram se manter como estão. Aprovado. Requerimento de autoria de Sua Excelência, nobre vereador Ricardo Maranhão. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a retirada em definitivo da proposição seguinte, projeto de lei 1011 de 2002. Os senhores que aprovam, queiram se manter como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. A presidência suspende os trabalhos por 5 minutos.
Palavra pela ordem, nobre vereador Jorge Mauro. Senhor presidente Ivan Moreira, em exercício, presidente que está se ausentando de São Jorge, vereadores aqui presentes. Eu queria deixar registrado que a secretaria, através de uma audiência e das intervenções que a presidente da Comissão de Orçamento tem feito aqui dentro, que é a nobre vereadora Rosa Fernandes, nós tivemos uma audiência com o secretário, e o secretário mandou algumas explicações a respeito da SMTU, incorporação na secretaria, da Sete Rio e da mudança também que vai ter na SMTR. Mas, de início, os vereadores já estão se colocando o contrário, até por não estar entendendo duas folhas, dizendo qual seria a mudança. E eu, de novo, vou convidar mais uma vez e fazer por escrito ao secretário que ele esclareça realmente quais são as definições, até para que a gente possa votar. E quero deixar registrado ao pessoal que assina a extraordinária, né, e vai embora, porque pode, de repente, estão dizendo que tem 50 vetos, mas se tiver uma extraordinária, colocarem um projeto e votarem. Nós temos que ter responsabilidade, eu acho que a gente tem que, nesse final de legislatura, nós, vereador Edson Santos, Adilson Pires, Romualdo Boaventura, Patrícia Amorim e Cláudio Cavalcante, meu ilustre companheiro, que nós não podemos, e companheiro de bancada também, meu líder João Cabral, que nós não podemos de repente, estar votando uma estrutura sem que os vereadores apreciem. Até porque, enquanto Comissão de Transporte, eu fiz uma audiência pública, teve aqui o Edson Santos, que fez alguns questionamentos conforme outros vereadores, e, claro, o projeto já está em regime de urgência, estourou o prazo, mas foi ontem que eu recebi da secretaria algumas informações que foi pedido. Então, eu queria deixar alertado aos vereadores que essa incorporação da SMTU na secretaria, da mudança que vai ter a Sete Rio, como a SMTR, ela tem que ser analisada pelos vereadores com mais transparência e com mais responsabilidade. Para amanhã a gente não está aqui, né, em escândalo, ou simplesmente está votando que nós não estamos sabendo. Chegou, encaminhei aos vereadores, tão logo chegou ontem no meu gabinete, eu encaminhei para cada gabinete o que o secretário mandou. E isso não adiantou de nada, porque ninguém continuou entendendo nada. Eu vou pedir ao secretário que esclareça, inclusive também vou solicitar que a gente consiga saber o que vai estar acontecendo. Eu não posso, enquanto presidente, estar votando uma matéria que nós ainda não desbruçamos, nem discutimos o necessário para essa votação dessa incorporação. Os funcionários da SMTU tiveram aqui na casa, inclusive, o jornal, quando chega e coloca, dizendo alguns problemas, o Edson Santos, nosso vereador Edson Santos, você recebeu até o encargo, né? A Comissão de Transporte só recebeu encarte. Isso não, para você ver como é que estão as coisas. Então, eu acho que a comissão está até sem prestígio, mas vou dizer que já estou com algumas emendas preparadas e não vou deixar que vote da maneira que eles querem votar essa incorporação da SMTU na secretaria, sem que nós desbruçamos, discutimos o assunto longamente. É isso que eu queria dizer aos meus pares, que senão fica bem claro que não tem parecer da Comissão de Justiça, não tem, os pareceres estão pendentes, e está aqui colocado como depois do veto, mas
nós entendemos como é que é essa casa, a qualquer hora pode ter uma extraordinária e saírem votando primeira e segunda. Já aconteceu uma vez e nós não estamos aqui para anular a sessão, brigar e discutir de novo. Então, peço aos meus companheiros e meus pares que não fiquem assinando extraordinária sem estar aqui dentro para saber o que está sendo votado. Palavra pela ordem, nobre vereador Edson Santos. Senhor presidente, eu recebi também, pensei que fosse a Comissão de Transporte que tinha nos enviado, mas veio direto lá da Secretaria, né? Um conjunto de documentos referente a explicações que nós solicitamos à Prefeitura do projeto que trata da extinção da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos. O questionamento primeiro, que o projeto ele veio de uma forma genérica, não definindo em lei as novas atribuições da Secretaria de Transportes, que passará a ser responsável pela gestão, operação e a fiscalização do sistema de transportes coletivos da cidade do Rio de Janeiro. Então, essa é uma questão. Outra questão é que se refere à estrutura, à nova estrutura da Secretaria, na medida em que ela incorpora a SMTU. Então, isso foi solicitado e eu estranhei que tenham enviado para o meu gabinete um decreto que estabelece normas, a normatização do serviço de transporte da cidade. Não pedi isso. Sinceramente, eu não pedi. Outro, um estudo para a definição das normas de padronização, que deve ter dado base a esse decreto, estudo para a definição das normas de padronização funcional das linhas dos serviços de transporte coletivo de passageiro do município do Rio de Janeiro. É útil para a gente analisar a situação do transporte coletivo, mas não pedir, e não o que está em debate não é isso. E, pasmem os senhores, o último documento enviado é da Associação Nacional de Transporte Público, que posso adquirir no site da ANTP a qualquer momento. Agora, o que eu quero é exatamente a informação da Prefeitura. Vai acabar com a SMTU? A Secretaria Municipal de Transporte vai incorporar as atribuições da SMTU, que eu acho um retrocesso? Eu acho um retrocesso, porque, na verdade, estão colocando sujeira para debaixo do tapete, acabando com a SMTU, e desarmando a cidade de um instrumento na gestão do sistema de transporte, que seria e poderá vir a ser muito útil para a sociedade carioca, porque, inclusive, esse documento da ANTP, no que se refere a planejamento do sistema de transporte, ele aponta alguns caminhos. Alguns municípios têm criado companhias municipais de transporte, que cuidam exatamente da gestão do sistema. Há um debate colocado sobre a integração das tarifas de ônibus e de outros modais na cidade, e isso só será feito com consequência e a bem do interesse público se o município dispuser de uma empresa, de uma companhia, que possa cuidar da gestão e da fiscalização do sistema. Nós aprovamos aqui na casa a informatização de todo o sistema de arrecadação, a bilhetagem eletrônica, o que possibilita ao município, inclusive, obter informação em tempo real do sistema de transporte para o planejamento, para a fiscalização e, evidentemente, para melhor gerir o sistema. Agora, não entra na cabeça de ninguém
que a Secretaria Municipal de Transporte é que fará isso. Isso é um passo atrás. O vereador Índio da Costa, que se coloca, e eu entendo, como porta-voz da concepção de administração do prefeito César Maia, nesse aspecto, após estudar o projeto que extingue a SMTU, eu digo a Vossa Excelência que isso é um passo atrás. É um passo atrás. Se não é SMTU, se é criar uma empresa pública para gerir o sistema de transporte, Companhia Municipal de Transportes, para ver o problema da integração, se possível, num futuro, criar uma Câmara de Compensação, porque a integração no sistema, ela pressupõe que o município, até para cumprir um papel regulador do sistema, fortalecendo, inclusive, áreas onde o sistema esteja enfraquecido, ele tem a possibilidade de constituir uma Câmara de Compensação tarifária, técnica. O grande erro do prefeito César Maia, em 1993, quando instituiu a tarifa única no município do Rio de Janeiro, foi exatamente o município não ter constituído uma Câmara de Compensação Tarifária, porque isso levou à bancarrota as linhas de ônibus, as linhas que faziam o transporte mais longo e mais caro na cidade do Rio de Janeiro. Basta ver, senhor presidente, a situação da Zona Oeste, onde a tarifa única não remunerava o serviço que era prestado à população por aquelas empresas, diante de uma característica que as linhas da Zona Oeste, elas enchem no ponto e esvaziam aqui no centro da cidade. Não são linhas que se renovam ao longo do percurso, como linhas aqui da Zona Sul, Centro-Zona Sul, que há uma renovação de passageiros constantes. E ao não criar essa Câmara de Compensação Tarifária, eu me lembro que estava com o Eloy, que é meu chefe de gabinete, e testemunha isso. Quando foi colocada essa questão, o prefeito falou o seguinte: o mercado vai regular, o mercado vai ajeitar o sistema. E ajeitou mesmo, o mercado arrebentou com o sistema. Porque a lei do mercado é a lei do mais forte, e os mais fortes prevaleceram. Os mais fortes se afirmaram e se consolidaram no sistema, e aqueles que tinham um custo operacional mais alto não tiveram ou não têm condição de se recuperar e prestar um bom serviço à população. Por isso, eu acho que eu reputo da máxima importância essa discussão sobre a possível extinção da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos. Eu acho que o município não pode ficar órfão de uma empresa ou de uma superintendência, como é a SMTU, com a função única e exclusiva de cuidar da gestão, da operação e da fiscalização do sistema de transportes do município do Rio de Janeiro. Isso não é coisa para o mercado, essa é uma coisa de interesse público. E o interesse público ele tem que se sobrepor às regras de mercado. E é por isso que eu quero aqui problematizar com o governo nessa proposta de extinção da SMTU. Não pela SMTU em si, mas em função de que a cidade do Rio de Janeiro precisa de uma intervenção forte do poder público a fim de colocar ordem no sistema de transporte, para que esse sistema de transporte possa servir efetivamente aos trabalhadores e à população carioca. Então, nesse sentido, eu quero dizer que agradeço a presteza com que o secretário de Transporte me atendeu, mas só que o secretário não mandou o que eu queria. Esse negócio da NTP, secretário, eu consigo em site. Eu consigo adquirir. Inclusive, eu participei de vários congressos da NTP. Então, isso aqui não me enrola. Se o intuito foi enrolar, isso não me enrola. O secretário deve ter tido contato com a NTP agora. Eu tenho contato com a NTP
há mais de 10 anos, quando vereador nessa casa e participante da Comissão de Transporte, participei de vários congressos da NTP e venho acompanhando cotidianamente o debate sobre a situação do transporte no Brasil. Então, essa questão aí não vai me enrolar. Isso aqui, sinceramente, para a gente poder, inclusive, trabalhar uma proposta de redefinição de linhas de ônibus, isso aqui ajuda e ajuda bastante. Mas para discutir a gestão do sistema, nada. E um decreto que o secretário me envia de 1999. Acho que isso é querer abusar da inteligência do vereador Edson Sanches. É pensar que está tratando com ignorante. E eu quero mostrar ao secretário de Transporte e à secretária de Administração de que não sou ignorante e que eles enviem em tempo os documentos solicitados, sob pena de nós oferecermos uma resistência, tendo como referência o regimento interno da Casa, oferecemos uma resistência a apreciar a votação desse projeto aqui nessa Casa. Porque da forma como se coloca, com tergiversação, com jogo de engana bobo, na verdade, fica me parecendo que a extinção da SMTU está mais para acabar com, botar a sujeira embaixo do tapete, acabar com o arquivo vivo que lá estava, do que efetivamente de modernizar a administração pública e para que ela efetivamente sirva ao interesse público. Esse é o nosso objetivo. Tenho uma abertura para discutir essa questão com o governo, mas acho que as informações e a forma como está sendo tratada me leva a desconfiar das verdadeiras intenções do governo César Maia no que se refere à extinção da Superintendência Municipal de Transporte Urbano. Do contrário, o governo César Maia teria enviado os documentos que solicitei em audiência pública, presidida por Sua Excelência, o nobre vereador Jorge Mauro. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Palavra pela ordem, nobre vereador Jorge Mauro. Senhor presidente, líder do governo, Alexandre Serruti, quem estava na audiência, nobre vereador Índio da Costa, nobre vereador Edson Santos. Nobre vereador Edson Santos, você ainda recebeu do secretário algumas informações. Eu também até me sinto ofendido, porque eu acho até que o secretário, que tinha me lançado quando vereador em 92, deve estar achando que eu estou num retrocesso mental. Primeiro, pelo desrespeito de não levar em consideração uma comissão de transporte que estava presidindo uma audiência pública na qual foi solicitado os documentos. Segundo, que não é norma do prefeito César Maia passar para o seu secretário, nobre vereador Alexandre Serruti, essa maneira de se tratar um presidente de uma comissão de transporte, tratar quem estava presidindo uma audiência pública, mandando uns documentos que foi dirigido ao Edson Santos. Edson Santos frisou muito bem, a NTP, todo mundo sabe, todo mundo está aqui dentro. A SMTU, ele mandou um documento que não serve para nada, um encarte. E o presidente da Comissão de Transporte emitiu, tão logo recebeu ontem, também uns documentos do Gabinete dos Vereadores. O secretário de Transporte, deputado federal Harold de Oliveira, tem que tratar de maneira responsável a Comissão de Transporte. Não achar que aqui tem alguém para fazer o trabalho dele. Não vai passar, inclusive da maneira que ele está tratando a Comissão de Transporte. Eu já mandei redigir algumas emendas supressivas para poder esse projeto ser tratado de uma maneira séria. É um desrespeito um secretário
de transporte, a maneira que ele trata uma pessoa a qual ele disse que tem a maior consideração. Não admito de um secretário para com um vereador que preside uma audiência pública e solicita alguns documentos para enviar para os seus demais pares, para poder ser discutido de uma maneira séria o transporte da cidade do Rio de Janeiro, que ele venha com esse desrespeito com a comissão. Então, nobre vereador Índio da Costa, nobre vereador Alexandre Cerruti, eu sinto, porque essa não é a maneira que o prefeito César Maia tem tratado, então, o vereador Jorge Mauro, presidente de uma comissão. E das outras vezes qual foi solicitado, ele mesmo pediu que enviasse a documentação. Isso que está acontecendo com o secretário Harold de Oliveira é um desrespeito com o vereador Jorge Mauro por não mandar os documentos. Ele ainda deve estar achando que comanda ou que manda no vereador Jorge Mauro. Comanda, não comanda, e manda também não manda. E no momento, ele está secretário e não deputado federal. Já tivemos algum episódio que ele disse que tinha que mandar para o presidente da Câmara, porque lá em Brasília se fazia dessa forma. E nós já mostramos a ele que aqui é a Câmara Municipal. Não é lá a Câmara de Brasília que se envia os documentos através da presidência. Então me deixa muito triste a maneira que um deputado federal, então secretário, age com a Comissão de Transporte. E dessa mesma forma, eu vou agir com ele. Eu vou agir com rigor e, com certeza, se não enviar os documentos necessários para essa comissão, e estou fazendo um requerimento, de novo, para ele vir a essa casa para poder prestar esclarecimento. Só assim, talvez, ele aprenda a conviver com os vereadores. Então, eu vou fazer um requerimento convidando para ele vir aqui para poder se explicar que não é possível que não se tenha um esclarecimento de uma documentação. Eu fico triste, nosso vereador Alexandre Cerruti, quando nós, depois de vários anos, estamos aqui tentando avançar, tentando melhorar a situação do transporte no Rio de Janeiro. E o nobre vereador Edson Santos se propõe a analisar, a estudar, e se propõe a dar uma transparência ao nobre vereador Índio, para a gente poder tramitar um projeto o mais rápido possível, que é o que nós queríamos. Eu vejo o secretário enviar para um vereador, como que eu tenho todo o respeito pelo vereador Edson Santos, mas não enviar para a Comissão de Transporte a documentação que enviou para o Edson Santos. O que ele acha que está fazendo? Que com isso ele vai passar o projeto? Se engana-se. Aqui existe mais 41 vereadores que vão apreciar essa matéria. E com certeza, a partir de hoje, ele não vai ter a mesma consideração que eu vinha tendo com a pessoa dele. Obrigado, senhor presidente. Palavra pela ordem do vereador Índio da Costa. Vereador Jorge Mauro, vereador Edson Santos. Eu estou ouvindo aqui, vou meter o campo das ideias. Acho que o secretário Harold de Oliveira, certamente, a sua assessoria ali, na hora de encaminhar a documentação para cá, encaminhou equivocadamente direto ao vereador que solicitou. Mas acho que isso é muito mais um trabalho de assessoria, vereador Jorge Mauro, do que uma vontade específica do secretário, que sempre teve um relacionamento muito bom com a Câmara de Vereadores. Mas gostaria, nobre vereador Edson Santos, de refletir um pouquinho sobre essa questão da Câmara de Compensação. Essa Câmara de Compensação, quando ela foi criada, aqui no município, na Zona Sul, você tem uma distância muito menor aonde os ônibus circulam e o valor, ele era, portanto, diferenciado. Mais passageiros por quilômetro e uma
uma movimentação maior, mais passageiros entrando e saindo, enquanto que os ônibus que vinham, e continuam vindo, né, de Santa Cruz para o centro da cidade, da Zona Oeste para a Zona Sul, enfim, Zona Sul, Zona Norte, eles tinham preços diferenciados. Isso contribuiu certamente para a favelização da cidade, no momento em que a pessoa não tinha como estar morando distante do seu trabalho, porque pagava um preço muito mais caro pelo seu transporte. E os empresários começaram, de forma muito pragmática, pensando exclusivamente nos custos das suas organizações, das suas empresas, a contratarem pessoas que moravam próximo ao seu trabalho. Então a ideia foi, naquele momento, ter um preço único para a cidade, para, independentemente de onde a pessoa estivesse morando, pudesse pagar o mesmo preço. E isso aconteceu. O que desbalanceou? E essa Câmara de Compensação, que é uma Câmara de Compensação que fica com o setor, para o próprio setor compensar uma viagem em relação a outra, essa Câmara, ela acabou desbalanceada, não porque o mercado não se adequou, minha opinião, mas porque teve um novo dado, que foi o surgimento das combis e vans. O transporte alternativo, que ilegalmente foi tomando conta de determinadas rotas, determinadas linhas, e começou a competir com o mercado formal. Na medida em que o mercado alternativo, o sistema alternativo, ele foi tomando corpo, ele foi crescendo, e ele foi tendo capilaridade na cidade, ele começou a competir também com o setor formal. Na hora que isso aconteceu, e é um perigo, que foi o que aconteceu na cidade do México, por exemplo, que hoje em dia México é uma cidade completamente engarrafada por falta desse controle, eles fizeram com que o mercado fosse desbalanceado. O preço do ônibus hoje, ele não tem como variar. E isso talvez compensasse nessa Câmara de... resolvesse o problema na Câmara de Compensação. Mas se aumentar em 5 centavos o preço do ônibus, a competição com van e com Kombi passa a ser desleal. Eles passam a levar. Então você tem aí uma análise muito complexa, que eu diria que talvez nenhuma pessoa da cidade do Rio de Janeiro consiga explicar começo, meio e fim dessa história, não do histórico, mas começo, meio e fim, não só do que aconteceu, mas da solução. A Prefeitura tem um corpo técnico hoje em dia, enfim, já há um tempo estudando, como equalizar o sistema, que deve envolver uma rede de tramway, deve envolver o próprio metrô, ônibus, Kombi, van, barca, bicicleta, tudo aquilo que é transporte. Você tem que conseguir juntar isso de tal maneira na cidade que o transporte capilar ele seja complementar. Para ele ser complementar, não adianta achar que ele vai estar na mesma rota do transporte de massa. Isso é o trem, o metrô e o ônibus. Então, acho que exige de todos nós um estudo mais qualificado em relação ao que está sendo analisado hoje pela Prefeitura, em relação ao transporte, objetivamente, para a gente poder, inclusive, contribuir. Acho que a gente podia marcar, ainda no mês de dezembro, enfim, até em janeiro, durante o recesso, um seminário com o pessoal de transporte, para especificamente a gente estar trabalhando e pensando, produzindo, sugerindo, em cima do tema transporte, efetivamente. Não da estrutura organizacional da Prefeitura. A estrutura organizacional da Prefeitura, ela é secundária em relação aos resultados que a cidade precisa obter. Se o Executivo vai trabalhar desta maneira ou daquela maneira, aí é uma opção do prefeito, desde que ele consiga cumprir com um projeto maior, que é de adequar o transporte à necessidade da sociedade. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Palavra pela ordem, nobre vereador Alexandre Serrude. Senhor presidente, notório que poucos vereadores estão em plenário. Então, eu queria pedir a verificação de quórum. A presidência acolhe a proposta do vereador Alexandre Serrude
e solicitam aos nobres vereadores que registrem as respectivas presenças. Não há quórum para deliberar nem dar continuidade aos trabalhos. Presidência, antes de encerrar a presente sessão, em resposta à questão de ordem formulada no dia de ontem pelo nobre vereador Paulo Melo, proferirá o seguinte despacho. Despacho do presidente em resposta à questão de ordem. No curso da sessão ordinária realizada no dia de ontem, o senhor vereador Paulo Melo levantou questão de uma ordem à presidência dos trabalhos legislativos, na ocasião conduzidos por mim, relatando o empecilho operacional que o impediu de protocolar 5 emendas que desejava apresentar ao projeto de lei orçamentária anual, por problemas técnicos no equipamento local. Em sendo assim, Sua Excelência encarece que sejam adotadas medidas que lhes possam permitir o processamento daquelas emendas, ainda que tardiamente, e assinala que, segundo suas próprias palavras, foi orientado neste sentido pela Secretaria da Mesa Diretora. Registre-se aqui que a consultoria técnica da mesa, conforme me informou os respectivos servidores, não recomendou dessa forma. Muito pelo contrário, esclareceu à presidência do trabalho que o pleito de Sua Excelência farecia de sustentação regimental ante o decurso do prazo estatutário previsto para aquele fim, ao teor do artigo 302 do diploma legal desta Casa de Leis. De fato, o projeto de lei 2225/2004, proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2005, teve a sua segunda discussão encerrada na sessão plenária de 24 do mês próximo passado, e o prazo para recebimento de emendas esgotou-se em 26 de novembro. Portanto, transcorridos mais de 10 dias, a proposta suscitada por Sua Excelência naquela questão de ordem emprega-nos de evidente mácula extemporânea que colide frontalmente com a norma regimental. De outro modo, vale salientar que o sistema de protocolo das emendas às matérias orçamentárias, orçamento anual, diretrizes orçamentárias e plano plurianual, por meio eletrônico, tem por escopo agilizar o processo legislativo, particularmente do projeto de lei orçamentária anual, em face das milhares de emendas que lhes são apresentadas. Todavia, se eventualmente ocorrerem falhas no sistema eletrônico ou em alguns aparelhos interligados à rede de computadores, nada obsta que o vereador as encaminhe, as emendas, diretamente à sala da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, mediante recibo de entrega, desde que seja feito dentro do prazo determinado no artigo 302 do Regimento Interno. Como se tratava apenas de 5 emendas, não oferece ensejo à Sua Excelência para postular o envio destas proposições em tempo bastante retardatário. Esse quantitativo de emendas poderia ter sido encaminhado via papel diretamente àquela comissão permanente dentro do prazo estabelecido no mencionado dispositivo regimental. Ante o exposto, a presidência decide pelo não acolhimento da questão de ordem formulada pelo senhor vereador Paulo Melo e, nos termos do artigo 287 do Regimento Interno, faz a sua leitura para a ciência dos vereadores, dos senhores vereadores. E ainda a comunicar aos senhores vereadores que no dia de hoje, por requerimento do nobre vereador Ayrton Aguiar, então, refazendo a fala, que no dia de amanhã, dia 9, às 10 horas, requerimento do Sua Excelência vereador Ayrton Aguiar,
haverá solenidade em homenagem a Agenor Ribeiro. Convoco sessão ordinária para amanhã às 14 horas, cuja ordem do dia sairá publicada no Diário desta Casa. Está encerrada a sessão.